Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu aqui de novo, professor Nozem, para mais um vídeo sensacional no nosso canal. E pessoas, dando sequência às nossas aulas de Enem, exatamente. Aulas de Enem para você que vai fazer o Enem 2025, 26, 20 qualquer um, 20, 30, 40, 50, 2050, você fazendo o Enem, e a gente está aqui ensinando você a fazer o Enem de um jeito mais tranquilo, mais sucio, mais leve, de boas. Já aproveitando dizer para você que essa aula você não pode perder. Por quê? Porque nessa aula eu vou te ensinar algo bem importante. Como não cair nas pegadinhas das questões do Enem. Bora lá? E para você não cair nas questões, para você não cair nas pegadinhas das questões do Enem, primeira coisa que você precisa fazer, sabe o quê? É se inscrever no canal. Se inscreve aqui no canal, já deixa seu likezão e fica ligado, porque toda segunda e toda quinta tem vídeo novo para você. A gente tá colocando uma sequência de aulas agora para o Enem para você ficar ligadaço e esperto para essa prova, beleza? Tranquilo? Muito bem, gente. Essa nossa aula aqui é bem legal. Por quê? Porque eu vou mostrar nas questões do Enem como é que elas podem tentar te derrubar. E você não vai cair, porque você está aqui comigo. Está aqui, exatamente aqui, aprendendo comigo. E você não vai cair nas bobeirinhas, porque a prova do Enem tenta trazer aquelas casquinhas de banana para você pisar e escorregar. Você não vai fazer isso, porque eu vou te ajudar a encontrar o caminho para acertar as questões aqui. Beleza? Show de bola? Vamos nessa? Vamos nessa, vamos nessa que é boa beça. Ah, muito bom. Olha só. Pensando aqui na prova do Enem, vamos lá, vamos para frente. Ó, primeira coisa, você vai ver que as questões do Enem vão tentar te trazer esses 3 pontos aqui para você tentar ser derrubado por essa prova, mas você não vai cair. Primeiro, alternativas simplistas. O que isso quer dizer? Ele vai trazer uma alternativa que ela é muito objetiva, muito simples, que parece estar certa. E aí você vai acabar se confundindo, mas ela não está certa. E eu vou te mostrar como é que isso aparece. Outro ponto, interpretação que não é só interpretação. Como assim, professor? Uma questão que vai estar com cara de interpretação de texto. Você fala, nossa, isso aqui é só interpretação de texto. Nananina, não. Você vai ver que tem conteúdo por trás disso e que o conteúdo te ajuda a resolver a questão. Tá? Outro ponto, é verdade, mas não tem nada a ver com a pergunta. Como assim, professor? Você vai ver várias alternativas que vão ser verdades em relação ao texto ou ao mundo que nós vivemos, mas o comando da questão está pedindo uma outra coisa. Então veja, as alternativas estão certas, mas não em relação ao comando da questão, o que a questão está te perguntando. E eu vou te mostrar como identificar isso e não cair nesses perigos que a prova te traz, beleza? Para você não cair nessas pegadinhas bobinhas aí. Show de bola? Tranquilo? Estão comigo? Maravilha? Bom, aproveita e já faz aquele movimento bacana, que o quê? Coloca aqui nos comentários se está curtindo essa aula aqui, esses movimentos nossos aqui, certo? Vamos para frente? Vamos para frente! E o melhor jeito de mostrar é onde? Na questão. O melhor jeito de mostrar para vocês como resolver uma questão é resolvendo com vocês a questão. E aí você vai estar aqui junto comigo, vai entender a dinâmica da questão e não vai errar na hora da prova, beleza? Show de bola? Então vamos lá. Questão 10 do caderno azul, 41 do caderno amarelo, 13 do caderno branco, 44 do caderno verde de 2024. Traz o seguinte texto para nós aqui. Vou sair um pouquinho de lado aqui, ó. Já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio. O rádio é genial, uma mídia imorredoura, mas podcast não tem nada a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário do que de um programa de ondas curtas, médias ou longas. Podcasts são antípodas das redes sociais. Enquanto elas são dispersivas, levam à evasão e à desinformação, os podcasts são uma possibilidade de imersão, concentração, aprendizado. Depois que eles surgiram, lavar a louça e me locomover pela cidade viraram um programaço. Né? Um pós-almoço de domingo e aprendo tudo sobre bonobos e gorilas. Um táxi para o aeroporto e chega ao embarque PhD em reforma tributária. Muito bem, texto disponível lá na Folha UOL, beleza. Olha que legal. O que diz o enunciado da questão? Segundo a argumentação construída nesse texto, então já vai lá, ó. Segundo a argumentação construída nesse texto, certo? Beleza, você já vai pensar, ah, beleza. Então é uma questão aí que vai trabalhar com a argumentação dentro do texto, beleza. O podcast, vamos lá, o que o podcast é segundo a argumentação desse texto, beleza. Bom, primeiro, o podcast provoca dispersão da atenção em seu público? Ele diz o contrário disso aqui, ó. Concentração e aprendizado. Os podcasts são uma possibilidade de imersão, concentração e aprendizado. Então, faz uma dispersão? Não. Beleza? Não.
funciona por meio de uma frequência de ondas curtas? O podcast funciona? Não. O que funciona por meio de ondas curtas é o quê? É o rádio, certo? E não o podcast. Então, não. Beleza? Percebe que quando você lê, você pensa, opa, isso aqui é verdade, mas em relação ao rádio, não ao podcast. Sacou? Tem uma verdade, mas não em relação à pergunta do enunciado. Veja como ela é bem objetiva, essa perguntinha aqui, parece que tá certo, mas não. Tá certo em relação ao rádio, não ao podcast. Beleza? Depois, eu vou tirar isso aqui daqui para ficar mais fácil pra gente, peraí. Ô, meu pai amado, eu sempre faço isso. Volta aqui. Volta, volta. Aqui, voltou. Deixa eu pegar do lado de cá que é mais fácil. Aqui, voltar pra cá. Aí, ele fala assim, ó. Propicia divulgação de conhecimento para seus usuários. Opa, o podcast traz conhecimento? Ele fala, ó, aprendo tudo sobre bonobos e gorilas. Chega ao embarque PhD em reforma tributária. Olha, tem a ver com o que o podcast faz? Tem a ver. Deixa essa informação aqui. A letra D. Tem um formato de interação semelhante à das redes sociais? Ele fala o contrário, ó. Podcasts são antípodas das redes sociais. Enquanto elas são dispersivas, eles levam a evasão e desinformação. Os podcasts são uma imersão, eles são antípodas, quer dizer o quê? Contrários. Certo? Então, eles são semelhantes? Falso. Estão vendo aqui essa maneira de olhar para a questão? Veja como é diferente isso. Depois, constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio. Olha que loucura. Até aqui, ó, constitui uma evolução na transmissão de informações, até aqui tá certo. Mas aí é via rádio? Não. Podcast não é via rádio. Podcast é via internet. Opa! Já sei qual é a minha resposta. Só pode ser a minha letra C. Sacaram isso aqui? Entenderam? Pegaram a visão? Tem um monte de resposta que parece verdade, mas não em relação ao podcast. Não! Em relação ao que foi construído de argumentação no texto em relação ao podcast. Tem muita coisa verdade sobre rádio, verdade sobre outras coisas, porém não sobre podcast. Tá ligado nisso? Fácil? Tranquilo? Entenderam a dinâmica aqui? Algumas perguntinhas aqui, umas alternativas bem simplistas, que pareciam verdade, mas eram mentira. Show? Tranquilo? Lembrando sempre aqueles 3 pontos que eu coloquei no comecinho ali. São os 3 pontos que a gente vai observar para não cair nas pegadinhas do Enem. Próxima questão, e agora eu vou mudar aqui, ó. Olha aí, agora vou ter que trazer aqui para baixo, aí. Depois nós mudamos. Tem um texto gigantão aqui, aí é o seguinte. Antes de começar, na aula anterior, que você não assistiu, eu vou deixar aqui no card, eu mostrei como resolver questões de incompreensão e interpretação de texto, indo direto ao enunciado para depois voltar no texto. Eu fiz todo o passo a passo para vocês. Se você não assistiu essa aula, está aqui no card, então você pode assistir essa aula também. Então a gente vai fazer exatamente aquilo. Vai fazer o quê? Vai olhar direto o enunciado, beleza? Vai no enunciado, depois a gente vai para o texto e a gente vai entendendo as coisas que estão acontecendo dentro da questão, beleza? Questão 11 azul, 42 amarelo, 14 branco e 45 verde de 2024. Vamos direto para o enunciado? Vamos direto para o enunciado. Então vamos lá. Enunciado está aqui. Nesse texto, as falas atribuídas a Ivanildo Bechara são representativas da variedade linguística. Bom, primeiro, temos falas atribuídas ao Evanildo Bechara. Não sei quem é o Evanildo Bechara. Eu sei. Talvez você não saiba. Evanildo Bechara é um dos imortais da Academia Brasileira de Letras que faleceu exatamente em 2025, certo? Então, ele faleceu e acabou agora dando espaço para outro imortal entrar na academia, mas ele era um dos grandes gramáticos e filólogos do Brasil, certo? Cuidando da nossa língua. Então, esse é Evanildo Bechara, certo? Então, vamos lá. Sabemos agora que é Evanildo, porque eu falei para vocês. Mas se você não soubesse na hora da prova, certamente no texto está dizendo. E aí, são representativas da variedade linguística. Ó, parece uma questão só de interpretação, mas ele já traz no enunciado o quê? Variedade linguística, que é um conteúdo que a gente precisa enxergar para resolver questões. Que é um conteúdo cobrado no Enem todos os anos. Então calma lá. Calma lá. Por quê?
Porque aí tem uma questãozinha bem importante. A questão é, se eu tenho um conteúdo no meu enunciado, significa que esse conteúdo é importante para resolver a questão. Não é só interpretação por interpretação. Agora a gente vai voltar para a parte do texto. Muito bem, então vamos voltar no texto? Vamos voltar no texto. Voltei para o texto. E o texto diz o seguinte, agora o texto é grande, vamos ler junto aqui com calma e tranquilidade. Evanildo Bechara prepara sua aposentadoria de pouco em pouco, como se adiasse ao máximo. Aos 95 anos, olha aí a idade dele, o imortal da Academia Brasileira de Letras, como eu acabei de falar para vocês, alcançou um status de astro pop do mundo da filologia e da gramática. Como eu falei, filólogo e gramático, um dos mais importantes da nossa era. Quando ainda tinha saúde para viagens mais longas, o filólogo lotava plateias em suas palestras na Europa e no Brasil, que não raro terminavam com filas para selfies. Muito legal isso, né? Muito bacana. A idade acentuou o lado cientista e professoral de Bechara, que adota um tom técnico na conversa. Vou grifar aqui, ó, um tom técnico na conversa, até mesmo diante das perguntas mais pessoais. Certo? Vocês vão entender porque eu estou grifando isso. Abre aspas. Qual o seu tipo preferido de leitura? A minha leitura está dividida em duas partes, a científica e a literária, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre elas, responde Bechara. Certo? Então vai vendo como é a linguagem do Bechara. Por que vai vendo? Porque lá no enunciado eu sei que a pergunta foi sobre isso. Tudo bem? Beleza? Ainda adolescente, Bechara descobriu a lexicologia. Um novo mundo se abriu para o pernambucano, que se mantém atento às metamorfoses do nosso idioma. Seu colega de ABL, o filólogo Ricardo Cavalieri, se lembra de quando deu carona para o mestre e este encucou com os estrangeirismos do aplicativo de navegação instalado no veículo. A vozinha do aplicativo, a voz, né? Voz, não a avó de meu filhinho, meu netinho. Não é a vozinha, é a voz pequenininha, tá? A vozinha do aplicativo avisou que havia um radar de velocidade reportado, certo? À frente. Lembra Cavalieri? Esse reportado é uma importação, né? Esse reportado é uma importação, né? Notou Bechara. O que ele quis dizer? Que é algo que veio importado de outro idioma, que é o report. Né? O reportado já é uma palavra que surgiu de report, que é do inglês, beleza? Muito bem, aqui está nosso texto. E agora, indo para frente, a gente vai entender melhor. Nesse texto, as falas atribuídas a Evanildo Bechara são são representativas da variedade linguística, muito bem. Eu grifei ali algumas palavras bem técnicas do Bechara, certo? Bem técnicas. Por quê? Porque ele, como gramático e filólogo, ele é um cara técnico, certo? A sua profissão faz ele ser técnico. Beleza, eu também gosto de gramática, sou professor de língua portuguesa, mas eu escolhi não trabalhar muito com o tecnicismo, eu trago com a linguagem do dia a dia para aproximar a linguagem técnica, beleza? Essa é a minha função. Inclusive, eu tive a oportunidade e a alegria de entrevistar o Bechara. Sim, esse senhor que nós estamos falando aqui nesse texto, ele foi entrevistado por mim na minha visita à ABL, Academia Brasileira de Letras, que também está aqui no canal. Eu pude entrevistá-lo pessoalmente, então eu consegui conhecer Bechara vivo, conversar com ele, né, para ver se podia pegar um pouco dessa aura maravilhosa do Bechara. Vou deixar no card aqui, tá, a minha entrevista com ele, né, que foi na minha visita à ABL. Vou deixar aqui no card para vocês também, beleza? Bom, seguindo aqui. Então, a variedade linguística que o Evanildo Bechara usa é da situação de uso da língua, pois o contexto exige o uso da linguagem formal. Veja, ele estava no carro com o colega dele, era a situação de uso da língua que pedia a linguagem formal ou era próprio dele por ser filólogo e gramático? Não era a situação. Então, olha aqui, eu estou resolvendo a questão de interpretação, certo? Que não é só interpretação. Se eu sei os conceitos de variação linguística que estão por trás disso, me auxilia a resolver com muito mais certeza. Então, é situacional? Não, não é situacional, certo? Porque ele está numa situação informal, ele está no carro com um amigo, indo para um lugar, ali, mas ele era dessa forma, beleza? Regional, pois ele traz marcas
do falar de seu local de nascimento é de regionalismo, gente? Não, não tem nada a ver com regionalismo. Nada a ver. Não é regionalismo. É sociocultural, pois sua formação pressupõe o uso da linguagem rebuscada. Sociocultural tem a ver com o meu convívio na sociedade, com a minha cultura. Então, cuidado. Olha que louco. Sua formação pressupõe o uso de linguagem rebuscada, é verdade, mas não sociocultural. Não é sociocultural, é do uso do cargo que ele tem, da profissão que ele usa o rebuscado. Perceberam? Então tá errado. Vai percebendo, vai olhando. Geracional, pois ele emprega termos característicos de sua faixa etária, é por causa da geração dele, porque não é um senhor mais velho. Não tem nada a ver com geração, gente. Nada a ver, nada a ver. Ó, ocupacional, pois ele faz uso de termos específicos da sua área de atuação. Eu acabei de falar que ele usa muito a parte técnica por ser linguista, lexicólogo e tudo mais. Então, filólogo, né? Nossa resposta, letra E. Percebeu que aqui, para resolver, não era a sua interpretação? O texto ajuda? Ajuda. Mas só o texto me daria certeza do que eu estou colocando? Não. O texto, mais o meu conhecimento de mundo, porque eu sabia quem era o Bechara, mas se você não tivesse esse conhecimento de mundo, mais o teu conhecimento de variação linguística, que é conteúdo próprio da prova do Enem. Sacaram essa ideia? Então aí sim, aí eu consigo resolver com muito mais certeza e não caio na pegadinha da prova do Enem. Maravilha? Show de bola? Vamos para a próxima? Mais uma questão zona bonita daquele jeitão que a gente gosta. Cheio de elementos, but aqui a gente vai entender que também tem muitas coisas que às vezes eles querem pegar a gente no contrapé. A gente não vai cair nesse contrapé deles aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai lembrar que eu vou fazer o mesmo movimento que eu já fiz na outra questão. Vou olhar um enunciado para depois voltar no texto. Certo? Show de bola? Então vamos lá. Questão 14, caderno azul, 27, caderno amarelo, 42, caderno branco, 39, caderno verde, 2024. Vamos direto para o nosso enunciado. O enunciado diz: a vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas, ó, de novo, apareceu o termo variedade linguística, já sei que é o conteúdo importante para a questão. Ah, parece só interpretação, but não é, mas não é, beleza? A vivência relatada no texto evidencia, ó, ou seja, a vivência do texto evidencia. Tudo isso é importante para resolver, beleza. Não dá para saber o que ele está falando no texto, vamos voltar para o texto então, vamos ler o texto agora com calma. Então o texto diz assim: maranhenses que moram longe matam a saudade da terra natal usando expressões próprias do estado. Beleza? Então, para matar a saudade da sua região, usam expressões próprias da sua região. Beleza, show de bola. Se o maranhês impressiona e desperta a curiosidade de quem mora no próprio Maranhão, imagine quem vem de outros estados e países. A variedade linguística local é enorme e o modo de falar tão próprio e característico dos maranhenses vem conquistando muita gente e inspirando títulos e muito conteúdo digital com a criação de podcasts, blogs, perfis de internet, além de estampar diversos tipos de produtos e serviços de empresas locais. Beleza, então aqui, ó, a variedade linguística local. Gente, já está claro que o conteúdo aqui, o conceito, o material, a parte de conteúdo de prova que você precisa saber é a variação linguística regional. Sacou? Pronto, isso já me ajuda a resolver muito a questão aqui. Muito. Continuando o texto, só para a gente finalizar. Com saudades do Maranhão, morando há 16 anos no Rio de Janeiro, um fotógrafo maranhense criou um perfil na internet no qual compartilha a culinária, brincadeiras e o dicionário maranhês. Ó, mais uma relação aí com a região. Há pães misturados. Quando falei isso, as pessoas pararam e me olharam de uma forma bem engraçada. Aí já fiquei encabulado. Ó, e o atendente sorriu e explicou que lá não existia pão misturado, e sim pão francês e suíço. Depois foi minha vez de explicar sobre os pães, massa grossa, massa fina, contou o fotógrafo com humor. Beleza, trabalhando literalmente aqui os falares de uma região, ou seja, variação linguística regional. Beleza, agora olha como isso fica mais fácil para resolver a questão e não cair, não derrapar na questão. Ó, primeiro,
A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas impedem o entendimento mútuo? Impediu o entendimento mútuo? Vou deixar apontado aqui, não vou marcar nada ainda. Enaltecem o português do Maranhão? Veja, enaltece o maranhês, dá uma enaltecida, é isso que é a vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas enaltecem esse português? São constitutivas do português brasileiros? Ou seja, as variedades da língua, variação regional, constitui o português brasileiro? Lembrando que o português do Maranhão também é português brasileiro. Então, olha que legal. Aqui não está totalmente errado, mas também não está totalmente certo. Logo, se não está certo nem está errado, não é a resposta. Porque eu preciso de uma resposta que contemple o todo. Depois, letra D. Exigem a dicionarização dos termos usados? Não, porque eles se explicaram, se conversaram e se resolveram. Então, não. São restritas às situações coloquiais de comunicação? É só o coloquial? Não, gente. Lá no Maranhão as pessoas se comunicam tanto no formal quanto no informal com a mesma comunicação. Certo? Impede o entendimento? As pessoas deixaram de se entender, ele morando no Rio de Janeiro com os cariocas? Não. Como eu falei, não está certo nem está errado, a resposta letra C. São constitutivas do português brasileiro, porque o conteúdo que eu estou trabalhando é variação linguística, a variedade da língua, que é a variedade regional, que faz parte de toda a variação brasileira, porque o Brasil tem muitas regiões e essa variedade regional ela é constitutiva de todas as outras também e de todas as variedades que tem no país. Sacaram essa ideia? Logo, pessoas, resposta letra C. E aí? Sim, não, mais ou menos assim, dessa forma, quando você consegue perceber que você tem algumas questões são meio simplistas, não são completas e querem te derrubar, você não vai cair nelas. Segundo, não é só interpretação, tem conteúdo por trás, vocês viram aqui. E além disso, você tem ainda a possibilidade de lembrar que, olha, a prova vai me trazer conteúdos que vão ser contemplados e eu preciso lembrar deles durante toda essa minha trajetória da prova. Beleza? E assim você não vai cair nas pegadinhas da prova do Enem. Fácil, tranquilo, numa boa? Gente do céu, que alegria! Agora eu quero saber de você o seguinte. Você está curtindo questões do Enem? Maravilha. Professor, eu gosto muito dessas questões do Enem, mas eu queria mais coisas sobre o Enem. Por exemplo, eu queria redação. Calma. Vai chegar a redação do Enem para vocês aqui também. Você acha que não? Eu estou falando agora da prova de códigos de linguagens. Logo, logo vai ter questões não, questões também, né? Mas vai ter aulas de redação para o Enem. Mas pensando nisso, será que você gostaria de um intensivão para o Enem? De redação? Com mais alguns conteúdozinhos? Você é afim de um intensivão para o Enem? Se você é afim do intensivão, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link de um forms para você preencher para mim. Preencha que você tem interesse no intensivão do Enem, que depois a gente vai conversar mais de perto, mais de pertinho, tá bom? Coloquei aqui no link da descrição, então, esse forms, manda aqui para mim, completinho tudo se você tem interesse. E se você tiver interesse, nós vamos conversar mais de perto sobre esse intensivão do Enem aí, que apesar de você falar, mas é só intensivão porque falta pouco tempo, exatamente. São praticamente 2 meses pro Enem, gente. Praticamente, certo? 2 meses e meio, vai. 2 meses e meio pro Enem. Maravilha? Preenche esse forms aqui, também dá uma passadinha lá em profissionalzem.com.br. E, obviamente, se inscreve aqui no canal, deixa seu likezão, coloca nos comentários se tá gostando desse tipo de aula aqui, que muitas aulas ainda virão pela frente, beleza? Não esquece, toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui. Tamo junto, um beijo no coração. Até a próxima, valeu, fui!